E aí, vocês estão animados para mais uma aula sobre o módulo A Igreja no Fim dos Tempos? Nós estamos muito felizes porque estamos tendo a condição de compartilhar esse entendimento com os irmãos e temos percebido já o resultado na vida de tantas famílias que participaram da primeira aula e já nos deram um feedback positivo daquilo que verdadeiramente o ensino pode causar na intimidade de cada crente. Se você não participou da aula anterior, vá lá no nosso canal do YouTube, acesse o módulo A Igreja no Fim dos Tempos e a primeira aula está lá. E nós falamos um pouco sobre o papel da igreja no fim dos tempos. Antes de entendermos qual é a parte do Senhor, nós precisamos entender qual é a nossa parte. Então, eu quero encorajar você a colocar toda a sua atenção, porque o tema dessa aula é sobriedade. Nós vamos entender como permanecermos sóbrios para o grande dia do Senhor. Calma, nós vamos entender como esse evento acontecerá e qual o tempo que esse evento acontecerá. Mas primeiro, nós precisamos entender qual é a nossa responsabilidade para que esse evento aconteça. Como eu disse, na primeira aula nós falamos sobre a santificação e a vigilância. E hoje eu quero falar sobre sobriedade. O grande dia do Senhor será um evento glorioso. Nós não podemos estar embriagados com as coisas dessa vida. Antes, pelo contrário, dentro de nós já precisa ter uma ânsia e uma expectativa pela eternidade. Ouça, talvez você tenha receios de entender acerca do dia do Senhor. Talvez você recebeu informações negativas desse grande dia, mas eu quero te dizer, o dia do Senhor será um dia glorioso, onde eu e você nos encontraremos com Ele face a face, assim como Ele é. Então, vamos à palavra de Deus e como texto base desse módulo, Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 24, vamos ler o versículo 42 em diante. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 24, 42 em diante. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha a afirmação que Jesus Cristo está dizendo no fim desse trecho bíblico. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Sabe qual é o processo de seleção de Jesus para esses dias? A sobriedade. Estar atentos e apercebidos para esse grande dia. Ouça, a palavra sobriedade vem do entendimento de ter os sentidos focados. Alguém sóbrio não é alguém que está só prestando atenção, isso é alguém concentrado. Alguém sóbrio é alguém que tem os teus sentidos focados em determinado assunto ou questão. Então, ser sóbrio para o dia do Senhor é estar focado nesse assunto e nessa questão.
O que o Senhor espera da igreja nos últimos dias é que nós tenhamos toda a nossa atenção, nosso foco voltado para o grande dia do Senhor. E em tudo que nós formos fazer, vamos fazer girar em torno desse dia. Então eu não tenho grandes ambições pessoais para o futuro, porque talvez o futuro não exista. Mas eu não tenho grandes ambições profissionais, ministeriais, porque talvez essas ambições não se concretizem. Então a minha ambição não está no futuro, está na eternidade. Logo, tudo que eu desenvolvo hoje, tudo que eu planejo para o amanhã, está relacionado com a eternidade, não com o futuro. Isso é ser sóbrio. Ser sóbrio é ter os sentidos focados na eternidade. Ser sóbrios é ter toda a nossa intencionalidade focada na eternidade. Então tudo que eu vou fazer, construir, edificar, contrair para mim mesmo, precisa estar relacionado com o sentimento que eu tenho para a eternidade. Como eu disse na aula anterior. E se você não participou dessa aula, mais uma vez eu te encorajo a participar. Porque você vai entender que se você está aguardando o dia do Senhor, você tem uma força intencional para santificar-se, para buscar a Deus com mais fervor, sabendo que Ele está prestes a retornar. Agora ouça, e se o Senhor não retornar nos meus dias? Ouça. Pelo menos eu terei desenvolvido um comportamento de espera e que vai referenciar aos meus filhos e aos meus netos sobre como eles devem se comportar naquele dia. Porque a sobriedade é uma marca para a igreja nos tempos do fim. Porque a Bíblia relata em diversos lugares acerca dessa vigilância. Como na própria parábola das 10 virgens, Jesus cita muito a vigilância, porque as noivas que ficaram e não entraram com o noivo, elas não entraram porque elas não estavam ali no lugar posicionados. Elas não entraram porque elas não tinham azeite. Elas não entraram porque o Senhor chegou e elas não estavam ali. O versículo 10 do capítulo 25 deixa claro. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então ouça, é necessário que eu e você estejamos esperando e os nossos sentidos estejam atentos a essa espera. Por que é que muitas vezes você está curioso para saber como é que vai ser? Será que nós vamos passar pela tribulação ou não? Essa é a principal questão que todo mundo espera saber, e talvez você vá saber isso só no fim desse módulo, desse estudo. Porque não nos importa saber, em primeiro lugar, como acontecerá, como será o evento. O que importa é nós estarmos vigilantes e sóbrios, com nossos sentidos e atenção voltados para esse dia, porque o Senhor pode chegar agora, enquanto você está assistindo essa aula. O Senhor pode voltar agora, imediatamente. E quem é que será arrebatado e se encontrará com Ele nos ares? Aqueles que estão apercebidos, esperando esse grande dia. Existe uma questão no meu coração e eu sempre me questionei, dizer, Senhor, os que serão salvos, os que serão arrebatados com o Senhor, não são aqueles que confessaram o Senhor Jesus como Salvador e foram batizados em teu nome? E o Senhor diz, sim, porém, aqueles que confessaram Jesus como Senhor e foram batizados em nome dele, deixaram a vida terrena e se concentraram na vida eterna. Se você olhar o modelo de salvação bíblico da igreja primitiva, os homens, eles eram salvos, se convertiam, eram batizados e abandonavam a vida terrena, colocando um foco na eternidade. Por isso que uma salvação que é validada, é uma salvação que é validada não só porque alguém entregou a vida para Jesus e foi batizado. É validado porque se alguém entregou a vida para Jesus, foi batizado, abandonou a vida terrena e está de olho na vida eterna.
traz resultados. A salvação produz consequências. E a consequência da salvação é começar a ansiar pela eternidade hoje. Por isso o arrebatamento vai tomar os salvos de verdade, não os convencidos, mas sim os convertidos. Porque tem muitas pessoas que foram convencidas pela igreja e se batizaram. Mas será que tal pessoa é salva? Como é que eu posso saber, apóstolo, se eu sou salvo de verdade? O teu anseio está em uma profissão melhor ou na eternidade? A tua sobriedade, a sua atenção está em uma família melhor ou na eternidade? O teu foco está em um ministério evidente ou na eternidade? Ouça, eu quero dizer para você que a tua salvação é testificada pelas suas intenções. Se você é um homem, uma mulher verdadeiramente salvo pelo Espírito Santo, você não tem mais ambições terrenas e carnais. Você não tem mais ambições pecaminosas ou de obras infrutíferas das trevas. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não anda pecando. Antes Deus lhe guarda e o diabo não lhe toca. Por isso, se você ainda não tem certeza da tua salvação, você examine-se a si mesmo e veja se a tua sobriedade e o teu foco estarem em morar com o Senhor na eternidade. Voltemos aqui para os textos bíblicos. Eu quero que você abra comigo agora no livro de Lucas, no capítulo 21. Lucas 21, a partir do verso 34. Lucas 21, 34, diz assim a palavra de Deus: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Esse texto é muito forte. Verso 35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. E o 36 diz mais uma vez: vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, estar de pé na presença do Filho do Homem. Aleluia! Essas são as palavras do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Querido, por favor, ouça o que eu vou te dizer. Muitos cristãos, por não esperarem a eternidade, estão com o coração pesado e sobrecarregado de preocupações mundanas, do que vai comer, da onde vai morar, o que vai fazer, o que é que o futuro te espera. Muitos cristãos estão sobrecarregados com pecados, com embriaguez, estão vivendo como quem sonha. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a nossa responsabilidade é nos guardar de todas as obras desse mundo, e nós só vamos conseguir fazer isso esperando a eternidade, atentos no grande dia do Senhor. Querido, em nome de Jesus, 36 do capítulo 41, 36 do versículo do capítulo 21 de Lucas. Vigiai, pois, em todo o tempo. A sobriedade é que vai nos trazer hoje santidade, lucidez, vida. Mas, como eu disse, sobriedade é colocar os nossos sentidos em atenção, focados em algo. Abra sua Bíblia comigo para finalizarmos em Efésios.
Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mais uma vez. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Até aí. Porque em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo está nos despertando a vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É uma palavra de despertamento. Desperta, tu que dormes. Acorde. Coloque os teus sentidos e a sua atenção em algo verdadeiro, não em algo ilusório. Porque quem sonha está pensando em algo ilusório, mas quem está acordado e vigilante está pensando em algo real, verdadeiro e sólido. A sobriedade vai trazer para mim e para você hoje, a sobriedade vai trazer para nós hoje um estilo de vida concernente ao dia de amanhã. Se nós tivermos sobriedade, sede sóbrios, como a Bíblia diz, e como está escrito no versículo de número 18, e não vos embriagueis com vinho. O contrário de embriaguez é a sobriedade. Por quê? Porque a embriaguez ofusca os nossos sentidos e nós não conseguimos ter foco real e verdadeiro em nada do que é sólido. Você já percebeu, não sei se já percebeu alguém embriagado, não consegue ter foco e não consegue ter consistência racional em nada, porque os seus sentidos estão entorpecidos. Isso é alguém embriagado. Mas alguém sóbrio tem foco em coisas reais e fundamentais. Então, o contrário de sobriedade é a embriaguez. E a advertência é: não vos embriagueis. Ouça, o nosso comportamento hoje será determinado pela nossa expectativa da eternidade. Se você não está esperando a eternidade, o que é que você terá força para realizar hoje? Será que... Entenda, eu preciso que você entenda o que é sobriedade. Porque a nossa vida ela é movida por combustão, ela é movida por despertamento. Você está motivado pelo quê? Você está motivado por ter uma família melhor, um futuro melhor, uma casa melhor, um ministério melhor. Você está motivado pelo quê? O que é que te motiva como um cristão? O que motiva você se santificar? O que motiva você orar? O que motiva você a ler a Bíblia? São as coisas dessa terra? Em breve você estará desmotivado. Se o que motiva você na fé cristã são as coisas dessa vida, em breve você estará desmotivado. Apóstolo, mas são coisas boas, mas se são dessa vida, elas são temporais e passageiras, e em breve você estará desmotivado. Conquistando ou não conquistando, você estará desmotivado. Mas, se a tua ambição não é pelo futuro, é pela eternidade, você receberá uma dose de ânimo
para continuar orando, continuar lendo a Bíblia, continuar jejuando, continuar se santificando, continuar amando a tua esposa, continuar amando os teus filhos, continuar servindo o teu marido, continuar servindo a igreja, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a calúnias, mesmo em meio a mentiras, você continuará progredindo na fé, mesmo em meio à apostasia, você continuará crescendo, mesmo em meio a tribulações, você continuará amadurecendo, porque o teu foco não está nas coisas passageiras, você está sóbrio, focado na eternidade. Querido irmão, nós precisamos atender a palavra de Deus e nos tornarmos sóbrios e vigilantes imediatamente, porque assim nós vamos continuar empolgados, motivados, encorajados, despertados, buscando o Senhor. Eu acredito que uma vida cristã sólida só é possível por alguém que está de olho na eternidade. Se você quer viver uma vida sólida e não se perder na apostasia, não se perder na frieza, não se perder na corrupção, transicione a sua motivação para a eternidade. Sede sóbrio. E eu quero orar por você agora, para que você traga essa sobriedade para toda a sua família, para todos os que estão ao seu redor. Porque em nome de Jesus, o Senhor, quando vier, nos achará fazendo assim, vigilantes e sóbrios, com os nossos sentidos e intenções focados na eternidade e não em nada dessa terra. Posso ouvir um amém? Coloque a mão no teu coração, eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, nesse momento, eu peço a tua graça e misericórdia que se estenda sobre cada família que está representada aqui comigo nessa aula e cada um dos irmãos que ouviu essa palavra. Traga sobriedade sobre cada coração, nos faça pensar em refletir e refletir em nossas motivações, para que, Senhor, nós não venhamos nos perder com a embriaguez desse mundo. Não, que nós não venhamos nos perder com a embriaguez das coisas dessa terra. Antes, pelo contrário, possamos estar solidificados no fundamento da sua palavra, aguardando ansiosamente o dia do Senhor. Pai, obrigado. E eu oro para que a bênção do Senhor caia sobre cada família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu quero que você esteja encorajado. Continue comigo estudando acerca da igreja nos fins dos tempos. E nas próximas aulas vamos falar mais sobre como esse evento acontecerá. Como será o tempo dos dias do fim e o grande retorno glorioso do Senhor. Então, fique conosco e que Deus te abençoe em nome de Jesus.